Isaías 43, no versículo 1, está escrito, Isaías 43, pode abrir, eu não tinha falado antes, Isaías 43, versículo 1, mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Isso é impressionante, só nesse primeiro versículo, ele já fala que ele está falando de Jacó, mas Jacó é Israel, é a nação de Israel, mas só que você é Israel espiritual. Ele está falando da nação de Israel, ele está falando, olha, você tem tanto valor que eu vou te resgatar. Você acha que você vai resgatar alguém que não tem valor, ou algo que não tem valor? Você vai dar a sua própria vida, como foi Jesus, por alguém que não tem valor? Primeira coisa que ele está falando para você nessa noite, você tem valor. Por isso eu desci do céu para te resgatar. Eu sou o teu salvador, eu sou o teu resgatador. Mas o mais bonito é que ele fala aqui também, ele fala que ele tem um propósito para a tua vida. Ele te chamou. Você sabia que ele te chamou? Ele te conhece pelo nome, e quando ele te chama pelo nome, ele fala o que ele tem para a tua vida. Ele te chamou para algo nesta geração. Ele te chamou, seja para você ensinar crianças, ou para você ser um profissional, mas ele te chamou para algo muito importante, ser sal e luz na terra. Acabei de dar um exemplo, o que um casal está fazendo. Se você me disser, porque eles têm dinheiro de folga, não tem. Eles não têm dinheiro, mas eles têm graça. Eles têm um Deus do sobrenatural que faz literalmente multiplicar o pouco que chega. Eles têm o propósito de Deus na vida deles, é eles mudarem aquela nação. O pedacinho que Deus os colocou. E eu digo para você que Deus te colocou nesta geração com um propósito. Seja na tua família, no bairro onde você mora, aonde você está, você é um influenciador. Então, Ele te chamou. E Ele diz aqui, e você é o quê? Que Ele diz, depois Ele diz, Ele continua e Ele diz aqui, você é meu. Você é meu. Olha, já pensou se um rei muito famoso, ele dissesse, olhasse para você diante de todo mundo e dissesse, você é meu filho, você é meu amado, você é uma pessoa muito especial para mim. Nossa, ia ficar todo cheio, né? E todo mundo que olhasse para você ia te tratar diferente, porque afinal de contas você é muito importante para o rei. E você ia se sentir importante, e eu não ia se sentir. Já pensou? Olha, ainda que a rainha da Inglaterra já esteja tão velhinha, ainda que ela não tenha tanta influência, porque tem todo um parlamento, mas se ela falasse algo de você, eu garanto que você ia colocar num story, você ia colocar no feed, você ia contar para todo mundo que a rainha da Inglaterra disse que você é especial, que você é amado, e você ia se sentir. Agora, não é a rainha da Inglaterra, é Deus que está falando sobre você, é Deus. Você tem que se sentir, você tem que se achar. Você tem que olhar bem para as trevas quando elas te intimidam e dizer, você sabe com o que você está falando? Você está falando com o amado de Deus. Eu sou muita coisa. Eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. E olha, você está frito. Se você mexer em mim, você está mexendo na menina dos olhos do Senhor. Porque Ele me chama de menina dos olhos e eu sou tesouro particular. Mas o problema é que a gente acredita no que o mundo diz a nosso respeito. O mundo nos desvaloriza, as pessoas nos desvalorizam, mas Deus te valoriza. E esse Deus que te valoriza, que cuida de você, que te resgata, Ele falou aqui de 3 problemas em ordem crescente. Ele falou no versículo, ele continua em Isaías 43, no versículo 2, ele diz o seguinte, ele fala de 3 problemas em ordem crescente. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. 3 problemas. Ele está falando de águas, rios e fogo. Ele está falando de um problema ruim, de um problema muito ruim, e de um problema terrível. Ele está falando de uma forma graduada, uma forma progressiva de problemas quase que insustentáveis.
E é o que a gente está vivendo. Quando ele fala, quando você passar pelas águas, ele não está falando, ele fala no segundo lugar, ele fala de rio, ele não está falando de rio não. Quando ele está falando de você passar pelas águas, ele está falando de temporal. E a área de temporal nós estamos expertos, né? Não dá tempo de descansar. E aí você fica pensando assim, olha, nunca pense desse jeito lá. A Ucrânia e a Rússia estão lá. Eu não tenho que me preocupar. Tudo bem, eu vou orar por eles, mas o Brasil está aqui. O Brasil não tem nada a ver. Como não? Vai no posto de gasolina e vai ver quanto que está a gasolina já por causa disso. Tudo te afeta, absolutamente. Hoje, com a globalização, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do mundo vai afetar o mundo todo. E eu digo para você, nós estamos passando por um temporal. Nós nem acabamos um temporal e nós já começamos outro. E Deus está falando, mas quando você passar pelas águas, quando você passar pelo temporal, saiba que Ele diz o quê? Você está sozinho? Leia aí de novo, fala. Quando você passar pelas águas, o que ele diz? Fala de novo, eu estarei com você. Ele não está falando que você não vai ficar molhado. Ele não está falando que você não vai levar alguns sustos, porque Paulo, quando ele passou por um temporal, Deus falou, você não vai morrer, você não vai ser destruído. E o segundo tempo vai ser muito melhor da tua vida do que esse primeiro tempo. Tudo bem, Paulo acreditou, mas o temporal veio, o temporal foi assustador, e Paulo ficou molhado, e Paulo ficou náufrago, como todos os outros, segurando em madeira, segurando ali nos pedaços do navio. Deus não está falando que você não vai sentir impactos. Ele só está falando que Ele está contigo e que você não vai ficar afogado. Ele só está falando que você não vai ser destruído, ainda que molhado, ainda que assustado. Você vai chegar como Paulo, numa segunda metade da tua vida que você nem imaginava. Por quê? Porque quando Paulo chegou na ilha de Malta, ali ele achou que ele era o fim da viagem, mas ali era o início de uma nova viagem, porque a ilha toda se converteu, porque teve o que nós estamos orando nesta noite, cura. Todo ali o rei da ilha foi curado, e o impacto de Deus veio sobre aquela ilha, veio o grande avivamento, e a viagem continuou. Os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Não pode. Ainda que você se assuste, os planos de Deus não podem ser mudados na tua vida. Ainda que as pessoas olhem para você e não entendam o que está acontecendo, os planos de Deus não podem ser mudados na sua vida. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 14. A gente vai voltar para Isaías 43. Mas Mateus capítulo 14, que é um temporal tão conhecido, porque Jesus falou, quando você passar pelas águas, o que ele disse? Eu estarei contigo. Ele não falou, você não vai se molhar. Ele falou, eu estarei contigo. Fala, Deus está comigo. Deus está contigo, meu amado. Deus está contigo. Em Mateus capítulo 14, é um dos 2 temporais que nós temos registrados. E aqui está escrito que Jesus, ele mandou que os discípulos fossem, e ele ficou orando. Ele falou, vai na minha frente, eu vou depois, eu vou ficar orando. E Jesus ficou orando. Ah, se você soubesse, quando você sai da cama, o Senhor fala, vai, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu sou contigo. Vai para o teu dia a dia, porque eu sou contigo. Eu vou ficar aqui orando por você. Como assim Deus ora por mim? Olha, a Bíblia diz que Jesus é o meu intercessor. Você tem noção de você ter alguém como um Deus que intercede por você? Você tem um intercessor que se chama Jesus. Aquilo que ele fez com os discípulos, vai que eu fico intercedendo por vocês, ele faz com você também. Eles foram, o temporal veio, e está escrito aqui no versículo, e está escrito que Jesus ficou orando, e no versículo 23 de Mateus 14, ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, já fazia tempo que ele tinha ido à frente. O barco estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25, alta madrugada. Volta para o 23, olha o que está escrito, ao anoitecer. E olha o que está escrito no 25, alta madrugada. Isso significa
que a tempestade não foi 1 minuto, não foi 1 segundo. A tempestade durou horas. A gente gostaria tanto que os problemas acabassem assim rápido, porque cansa. Problema cansa, problema esgota. Você gasta energia emocional, energia física, você fica cansado. Você gasta também a esperança, vai indo embora com o tempo. E você diz, eu não vou aguentar. Mas tem alguém intercedendo por você. Jesus estava intercedendo, Jesus estava falando, eu vou chegar quando parece que é tarde demais. Por que às vezes Deus chega quando parece tarde demais? Para que a glória seja dele. A glória de Deus. Parece que é tarde demais, mas nunca é tarde demais. Eu digo para Deus, eu falei isso, e o Tiago, meu filho, ele disse que ele usou isso nessa nova fase da vida dele. Numa das lives eu estava falando, nunca é cedo demais para Deus e nunca é tarde demais. Não era cedo demais para a escrava de Naamã, ela que era uma garota, ela falar ali e dizer, eu sei aonde tem solução. Não era cedo demais? Seria, ela era uma garota, quem queria ouvir uma garota e escrava? Não era cedo demais, ela era voz profética na Síria, agora nunca é tarde demais, também não era tarde demais para Ana, a profetisa, mais de 80 anos, esperando o Salvador chegar, porque Deus disse que ela não morreria sem ver o Salvador, ela e o amigo dela, Simeão, eram os masters da época de Jesus, era Ana e Simeão, e os dois estavam lá igual o seu Ivan, e os masters da igreja estavam lá com muito mais energia do que todo mundo estava esperando o Salvador vai chegar, não vamos morrer sem ver o Salvador. E sabe, não era tarde demais, porque Ana segurou o Salvador nas mãos. Ana e Simeão viram o Salvador e seguraram o Salvador. Nunca é tarde demais. Nunca é cedo demais. Sempre é tempo de Deus agir na sua vida. E hoje é dia dele agir. Sabe, eu estou cansada, Senhor, olha as ondas, olha como é que está, a tempestade não para, a tempestade não parava, mas de repente Jesus chegou no meio da tempestade, e só que você nunca chega, você esquece que estava escrito, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu vou falar de novo, quando passares pelas águas, Isaías já tinha sido escrito quando os discípulos estavam no mar da Galileia? Claro que sim. 700 anos antes já tinha sido escrito. Por que é que eles não lembraram? Quando a gente passar pelas águas, o Senhor está conosco. Aliás, Jesus está orando por nós. Aliás, Ele é o Filho do Deus vivo. Aliás, Ele é o Messias e está conosco. Impossível nós aqui. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a gente. Ele nos chamou para sermos o impacto nessa geração. É impossível sermos destruídos. Mas na hora do problema, o raciocínio vai embora. Raciocínio vai embora não, vem pensamentos que roubam a tua fé e que roubam a esperança, e eu quero dizer que o Senhor, você está na mesma situação que aqueles discípulos. Isaías já foi escrito, e o mesmo Deus de Isaías é o Deus dos discípulos e é o nosso Deus. Quando passares pelas águas, Ele está conosco. Ele está conosco e Ele chega na hora certa. Quando Ele chegou, os discípulos falaram, é um fantasma, não estavam esperando. Eles tinham que falar, Jesus demorou, mas chegou. Jesus, que bom te ver. Não estavam nem esperando Jesus. Jesus esqueceu da gente. Jesus foi dormir. Jesus foi claro, eu estou orando por vocês. Mas eles acharam que Jesus não estava sabendo. Como que não estava sabendo? Como Deus? Como é que Ele não estava sabendo? Você acha que Deus não se importa com a tua vida? Ele se importa, Ele vê tudo aquilo que você pede, aquilo que você... Sabe, uma das coisas mais bonitas que eu vi, é claro que quando a boca fala do que está cheio o coração, meu coração está cheio de Angola, eu tenho que falar. Aquelas 35 crianças têm uma casa, é um bairro onde as casas, elas são feitas de folha de alumínio. E ali eu fui visitar aquelas crianças. Aquelas crianças andam 40 minutos para chegar na igreja. E você quer dar um castigo para elas? É quando o pai diz, não, você não se comportou bem, você não vai na igreja. É o pior castigo da vida delas. Elas amam a igreja. E aí me convidaram para ir, para visitá-las. E eu fui visitá-las.
E quando eu entrei numa casa, aquela mulher, ela saiu correndo, ela tinha assim, era tudo a céu aberto, e tinha uma cadeira debaixo de um sol horroroso, e aquela mulher, ela ficou na dúvida, se ela me colocava dentro da casa dela, que não teria condições de eu entrar na cabeça dela, ou ela me deixava no sol. Entre me deixar no sol ou me colocar dentro da casa, ela falou, você não vai ficar no sol, você vai entrar na minha casa. Mas ao mesmo tempo ela ficou constrangida de eu entrar na casa dela. E quando eu entrei na casa dela, ela achou que eu não iria sentar, que eu não iria pegar. E quando eu sentei, e quando eu peguei nela, e quando eu beijei, e quando eu abracei, quando eu peguei criança, e quando eu me melei toda, e ela ficou, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu nem tinha abençoado ainda. O pastor falou, abençoa a casa dela. Mas ela já estava chorando. Sabe por que ela estava chorando? Porque ela viu Deus no meio das águas. Ela viu Deus. Ela falou assim, a igreja está fazendo diferença na vida dos meus filhos. Os meus filhos hoje, a filha dela é a única do bairro que tem uma banquinha de doce. Sabe por quê? Porque ela aprendeu na igreja que ela pode ser uma empreendedora. E ela tem uma banquinha de doce, ela é a única comerciante daquele local. A vida está mudando daquelas pessoas. No meio do temporal, Jesus está chegando no meio daquelas vidas. No meio do temporal, Jesus chega na tua vida. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Que tremendo, um Deus que está conosco em todo o tempo, no Brasil, em Angola. Me perguntaram, mas por que você vai para Angola, se aqui no Brasil tem tanta pobreza? Mas aqui no Brasil tem cesta básica, lá não tem. Aqui no Brasil tem ONG, lá não tem. Tem uma corrupção, sabe? Aqui no Brasil tem socorro, tem muitas missões. Tem missão Antioquia, indo para o Nordeste, tem igreja batista, tem muitos trabalhos aqui no Brasil, mas lá não tem, a gente tem que ir aonde não tem, amém? Mas eu digo que quando passarem pelas águas, o Senhor está contigo. Mas Ele fez outra promessa, Ele está falando, no meio de 3 graduações de problema, eu tenho 3 promessas para vocês. A primeira, eu estou contigo. A segunda, quando você passar pelos rios, o que Ele diz? Os rios não te afogarão. Olha, rio é um outro. Você fala assim, mas água não é o pior problema? Bom, olha, Moisés, ele passou 2 vezes pela água. Aliás, o nome dele é retirado das águas. Deus o retirou das águas 2 vezes. Mas eu ainda estou na primeira, né? O Senhor era com Moisés. Não era o Nilo que iria destruir Moisés. Ali claro que teve Miriam, toda corajosa, Joquebede. Mas se não fosse Deus com Moisés, Moisés teria sucumbido. Moisés foi retirado das águas junto com uma nação toda quando ele passou pelo meio do Mar Vermelho. Mas aqui nós estamos num problema que parece... Mas peraí, as águas não é o pior? Não, o pior são os rios. Por que os rios são piores? Porque quando um rio transborda, vocês viram o que aconteceu em Petrópolis? Quando um rio transborda, ele acaba com uma cidade. Quando um rio transborda, o Rio Jordão, ele já foi muito mais caudaloso. Hoje ele é quase que insignificante em muitos lugares, porque a água do Jordão é desviada, da Galileia é desviada para outros lugares, e também pela ação, né, do tempo. Mas o que eu quero te dizer é que o Jordão já foi muito mais caudaloso, não maior, mas mais caudaloso do que ele é hoje. E o Jordão, na época de cheia, ele transbordava. E esse transbordar do Jordão, as pessoas sabiam que quando o Jordão transbordava, não tinha como ter construção na beira do rio, porque senão ia embora todas as edificações. O rio, ele tem a correnteza do rio. Você já passou, você já viveu ou já esteve na correnteza de um rio? Eu já estive na correnteza de um rio. É desesperador, não adianta você saber nadar, não adianta nada. A correnteza te leva, a correnteza te arrasta. Tem momentos
russos que vem e transborda. É um transbordar de problemas. Não é que você está doente. Você está doente e aí o teu marido perdeu o emprego e o teu filho está dando problema. É um transbordar, não é um problema. São muitos problemas e o país está passando por problema e o mundo está passando por problema. Não é um problema, são muitos problemas. É como os russos. Qual é o problema do russo? O povo está sofrendo. O russo está sofrendo lá todas as sanções econômicas. O povo que está sofrendo é um doido ali na liderança. Mas o povo russo, eles não querem a guerra. Eles querem a paz. Mas aí vai, e as sanções estão atacando quem? Estão atacando o povo. Mas eu não tenho a solução. Eu só quero te dizer que está sofrendo os ucranianos, estão sofrendo os russos, o rio transbordou e não tem por onde passar, é problema por todos os lados, falta água, falta comida, e aí você fala, e aqui? E aqui tem momentos que a tua vida está igual, você não está no meio da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas uma guerra se levantou contra você, e você está vendo a tua família ser arrastada, você está vendo o teu emprego foi arrastado, você está vendo a tua saúde ser arrastada, porque a enchente veio e a correnteza leva tudo tão rápido. Mas o Senhor nos ensinou lá em Mateus capítulo 7. Ele diz, você está pertinho, em Mateus capítulo 7, ele diz que tem 2 tipos de edificações. E eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 7. Está pertinho aí. O Senhor Jesus, ele ensinou uma parábola. E ele diz o seguinte no versículo 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, olha os problemas, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, 3 tipos de problemas. Jesus sempre mostra, é o ruim, é o péssimo, é o mais do que péssimo, se tivesse uma palavra. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas o mesmo problema veio sobre uma casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e a casa sobre a areia, ela foi, o que aconteceu com ela? Ela caiu e foi grande a sua queda. Eu só quero que você saiba que quando você passa pelas águas, o Senhor é contigo. Quando vêm os rios, eles não vão te afogar. Mas, existe um objetivo das trevas, é te derrubar. Você está vendo? O objetivo aqui era derrubar a casa. Você é casa espiritual. Derrubar o teu coração, derrubar você, acabar com a tua fé, acabar com a tua vida espiritual, acabar com o teu casamento, acabar com tudo que está ao teu redor. E existe uma violência liberada para esta geração e nós só temos uma solução: buscar abrigo no Senhor. Aquele que se esconde no abrigo do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece quando eu habito a sombra do Onipotente? Eu posso descansar. O que eu descanso? Ufa, Senhor, aqui eu respiro um pouco. O rio está transbordando, mas aqui eu respiro. Eu só tenho uma segurança: o Senhor está comigo.